34º dia dos caminhos da evolução. E hoje a gente vai conversar sobre a responsabilidade que nós assumimos pelo fato de estarmos trilhando essa caminhada de autoconhecimento, de consciência, de aprimoramento. Pensem comigo da seguinte forma: toda vez que a gente adquire conhecimento, toda vez que a gente aprende algo, a gente está conquistando poder. Poder para nos libertar de determinados padrões de comportamento, poder para enxergar a vida de outra forma, poder enxergar a vida com outros olhos. E por trás de todo poder existe responsabilidade. Existe a responsabilidade da gente dar passagem para aqueles que vêm depois de nós, para aqueles que virão atrás de nós, abrir caminhos, se colocar na condição de facilitador. É muito mais do que simplesmente compartilhar, mas é assumir internamente um posicionamento de ser um fator contributivo na vida do outro. Ser um fator que literalmente agrega valor, alguém que agrega valor na vida dos que o cercam. É ir além apenas de compartilhar, mas se colocar internamente numa posição de estar a serviço da melhoria do outro, assim como se está a próprio serviço da nossa melhoria contínua. E isso também é um processo evolutivo e um processo de elevação moral muito grande. A grande questão é que para a gente se colocar nesse lugar, para a gente se colocar nessa condição de ser um fator contributivo na vida do outro, a gente precisa desapegar de uma coisa muito importante, presente na vida de muitas pessoas, que é a vaidade. A gente fica tão preso a situações de dor, de sofrimento, a todo o desgaste que foi vivido para conseguir superar determinado desafio, para conseguir aprender tal coisa. A gente fica preso aos sacrifícios que são feitos, aos esforços que são feitos para vencer determinadas situações internas ou externas, que a gente acaba valorizando tanto aquilo que a gente não facilita o caminho de quem vem depois. A gente acredita em alguma parte nossa de que aquela pessoa, para poder crescer e ser valorizada por ti, vai ter que passar pelas mesmas situações que tu passou. O nível inconsciente de apego à dor e ao sofrimento. É isso que representa esse tipo de comportamento. É literalmente entender que eu só sou boa no que eu faço ou dentro daquilo que eu me tornei porque eu passei trabalho, porque eu tive esforço, porque eu tive que fazer força, porque foi sofrido, porque foi doloroso. E eu fico presa a esse condicionamento, a esse formato padrão de pensamento e não me permito reconhecer que eu já posso me desenvolver e aprender de outras formas. E eu, por exemplo, tive várias formações com pessoas que me auxiliaram dentro dessa minha preparação ao longo desses anos que eu venho trabalhando com medicinas que expandem consciência. Seja com ayahuasca, seja com rapé, seja com sananga, seja com cogumelo, com todas as medicinas que eu trabalho, né? Que não são poucas. Porque eu entendo que as medicinas da floresta, que essas biotecnologias, vêm justamente para contribuir no nosso processo evolutivo, para contribuir no nosso processo de aprendizado. E só que para que isso possa acontecer de maneira segura e equilibrada, é necessário que existam bons facilitadores, boas pessoas que conduzam essas experiências, essas vivências de expansão de consciência com pessoas que sejam qualificadas, com pessoas que tenham um entendimento profundo, não só de como a medicina funciona, de como atua no corpo, de quais são os sintomas, quais são as complicações que podem dar, quais são os cuidados que tem que ter, enfim.
É a mesma coisa que a gente ir num médico especialista e ele não ter a especialização naquilo que a gente está buscando. Então, para que eu possa me permitir experienciar uma vivência de expansão de consciência com medicinas da floresta, né, sejam elas quais forem, eu preciso buscar alguém qualificado. E dentro dessa minha caminhada, eu me qualifiquei muito. Me qualifiquei muito mesmo e posso dizer com muita tranquilidade que o conhecimento que eu adquiri é um conhecimento que poucas pessoas têm. E por isso as vivências que eu realizo acabam tendo um nível de segurança tão alto e de aprendizado. Mas isso só foi possível porque eu vivi diversas formações. Isso só foi possível porque eu busquei essas formações. E muitos dos facilitadores, dos formadores que me deram essas formações foram pessoas que receberam as suas formações ou que aprenderam por si só. E que aprenderam de uma maneira sofrida, de uma maneira dolorosa, de uma maneira desafiadora, de uma maneira doída mesmo. E pelo fato de terem aprendido dessa forma, se apegaram tanto a esse sistema de aprendizado, de dor e de sofrimento, em que a forma que eles ensinam também promove dor e sofrimento. E eu posso dizer com muita tranquilidade que muitas das formações que eu fiz promoveram níveis de desafio e de desconforto. Sofrimento eu não digo porque sofrimento é uma condição emocional interna, mas de dor e de desconforto extremos. E por que isso acontece? Porque existe um condicionamento mental de que eu só valorizo aquilo que dói, eu só valorizo aquilo que gerou esforço, e eu só vou reconhecer o valor do outro se ele passar pelas mesmas dores e os mesmos desafios que eu passei. Consegue perceber o quanto isso é um formato de funcionamento, um padrão mental enraizado em muito do nosso inconsciente coletivo? Só que a minha percepção é diferente, até porque eu trago uma visão que traz um fundo sistêmico disso. E essa visão é: as novas gerações, elas têm muito mais condições e preparo porque elas receberam atualizações genéticas. Então vamos pensar. Por que os filhos são sempre mais bonitos que os pais? Porque receberam atualizações genéticas. Por que as novas gerações, tanto de seres humanos quanto na natureza, têm sempre níveis de aprimoramento? Porque a cada nova geração, a vida vai se renovando e se aprimorando. E isso acontece tanto na natureza quanto acontece em termos de desenvolvimento de consciência. Então, todas as novas gerações, sejam de família ou sejam de grupos que estejam se formando, sempre vão ter mais condições de receber informações novas. Por que eu vou ficar presa a ensinar as coisas sempre do mesmo jeito que eu aprendi e não vou contribuir com o caminho do outro, se o outro tem mais preparo do que eu para viver outras coisas? Por apego? Por ego? Por egocentrismo? Consegue entender o quanto isso está numa camada oculta e profunda de muitos de nós ainda e da nossa sociedade como geral? A gente ainda tem como sociedade um comportamento egóico de autorreconhecimento a partir da dor e do sofrimento. E por isso a gente não assume esse lugar de ser uma contribuição na vida das pessoas. Porque se eu assumo esse lugar de ser uma contribuição na vida das pessoas, isso me traz responsabilidade, isso me traz poder, mas também me traz responsabilidade. E o poder é o quê? O poder de comando, Gi? Não. É o poder de ter uma visão mais ampla. É o poder de ser realmente alguém que auxilia no processo do outro e que estabelece uma relação de vínculo e confiança com as pessoas que te cercam. Consegue entender onde eu estou querendo chegar? Quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente se reconhece, a gente se cura, a gente se transforma,
mais a gente se torna capaz de ser um fator contributivo na vida do outro. Mas eu preciso decidir internamente se eu quero assumir esse papel, se eu decido assumir esse posicionamento interno. Porque se eu decidir assumir esse posicionamento interno, eu também preciso entender que esse papel me traz poder, mas também me traz responsabilidade. E não é uma responsabilidade pesada. É uma responsabilidade leve. É bacana, é gostoso, é gratificante tu ser um fator de contribuição na vida das pessoas. Eu digo isso por mim, porque cada pessoa que eu vejo, que eu contribuí, que eu vejo que se transforma, eu comemoro como se fosse a minha felicidade. Porque é eu reconhecer o valor da minha vida através da vida do outro. Isso é ser contribuição na vida do outro. E conforme a gente vai se transformando, a gente vai ganhando essa condição. Mas para isso a gente precisa estar atento aos nossos padrões repetitivos de valorização e apego à dor e ao sofrimento. E essa talvez seja a chave de virada de consciência que tu precisa. Porque se existe apego à dor e ao sofrimento, talvez tu não esteja pronto para dar o próximo passo de evolução. Talvez tu não esteja pronto para caminhar daqui para frente. Por quê? Porque chega um determinado ponto dessa jornada que a gente não aprende mais a partir da dor e do sofrimento. A gente aprende a partir das porradas da vida enquanto a gente ainda está muito duro, muito chucro, muito rígido internamente. Conforme a gente vai se moldando, a vida vai começando a encontrar outros mecanismos de nos ensinar. E se a gente está preso a um padrão de aprendizado, a gente não vai conseguir reconhecer os novos ensinamentos, os novos padrões que a vida está nos trazendo. É como se a gente estivesse recebendo novas aulas de matérias diferentes e que a gente não consegue reconhecer, porque a gente ainda está olhando para as matérias do passado. E quando eu me nego, ainda que de forma inconsciente, a cumprir esse papel de ser um fator contributivo na vida do outro, eu mais uma vez estou indo contra o fluxo natural da vida. Mais uma vez eu estou indo contra o fluxo natural de abundância da vida. Por quê? Porque se a vida é feita de processo evolutivo, todo mundo, toda a natureza, tudo neste planeta veio aqui para evoluir de todas as formas, em todos os aspectos, quem sou eu para não querer assumir o lugar de ser uma contribuição na vida daqueles que me cercam? Pensa nisso.